Bom dia, amigos do blog Pergunte ao Psicólogo, especialmente a você, amigo internauta, que enviou a pergunta de hoje. Bem, você disse assim: por favor, me ajude a identificar o problema do meu marido. Acho que ele está com alguma compulsão sexual, pois eu já peguei várias vezes em sites de pornografia e de relacionamento, e num determinado episódio em que eu estava menstruada, ele colocou um vídeo de sexo para se masturbar na minha frente. Isso sem falar de fotos e vídeos que já peguei das partes íntimas dele, inclusive até mesmo após ter se masturbado. E quando eu converso sobre esse assunto, ele fica agressivo e qualquer coisinha que ele tem contato com o celular ou com o computador, ele acaba entrando nesse universo da pornografia. Seu relacionamento está sendo muito afetado, sobretudo após a última briga que vocês disseram. E quando você perguntou por que ele faz isso, ele disse que não sabe. E você não confia mais nele, não confia mais no contato com os colegas e nem na forma dele lidar com o telefone celular. Olha, meu amigo internauta, eu sempre digo aqui no Portal AI, no nosso canal do Pergunte ao Psicólogo e no meu consultório, que eu não faço diagnósticos à distância. Primeiro, porque é impossível. Segundo, porque seria antiético da minha parte. Agora, todos nós podemos ficar viciados nas mais variadas coisas. Eu costumo dizer que o ser humano tem capacidade de ficar viciado em pessoas, coisas e situações. Ou seja, tudo que proporciona uma quantidade de prazer para o cérebro humano é capaz de produzir dependência. Álcool, drogas, sexo, jogo, comida, bebida, situações engraçadas, como por exemplo trabalho, né? Tem pessoas que ficam viciadas em trabalho. Isso é uma coisa possível de acontecer, porque fica produzindo alguma forma de prazer dentro da cabeça da pessoa e ela acaba se tornando viciada. Então, como eu acabei de dizer, o sexo é uma delas. Então, achei muito estranha, para não dizer bizarra, essa situação de você estar menstruada e ele começar a se masturbar na sua frente. É um negócio meio esquisito. Ah, Douglas, então quer dizer que uma pessoa não pode se masturbar na frente da outra? Lógico, estou falando de casal, tá, gente? Marido, mulher, namorado, namorada. Uai, não, de repente, numa situação de uma relação sexual, isso é perfeitamente possível. Mas simplesmente porque a esposa está menstruada e começar a fazer isso na frente dela é uma coisa que, querendo ou não, nós não achamos que é minimamente razoável, inclusive porque é uma falta de respeito com você. Ah, e um detalhe que você havia colocado aqui é que ele está tão viciado em telefone celular que num determinado dia ele deixou inclusive de deixar de fazer o supermercado de casa para comprar um celular exatamente para fazer essas filmagens, tirar as fotos e coisas do gênero. E aí o que eu achei mais interessante na sua pergunta é que quando você perguntou por que ele fazia isso, ele não sabia. Só que continua fazendo. Então, para avaliar se existe alguma doença de cunho psicológico aqui, ou se ele está simplesmente levando uma vida assim, dane-se o casamento, eu faço o que eu quiser, se você tiver satisfeito ou não tiver, o problema é seu, a não ser que ele esteja fazendo isso por uma covardia com você, por querer chutar o balde do casamento, é preciso que seja procurado um profissional de psicologia para avaliar se ele está com algum adoecimento psicológico na esfera sexual, porque isso existe? Claro que existe. Existem quadros que são quadros de psicopatologias diagnosticados e que precisam de ser tratados. Então, esse excesso, esse transtorno de compulsão sexual é algo que existe? Sim. Agora, outra coisa que também me chamou a atenção foi essa questão dele estar em sites de relacionamento, sabe? Porque uma coisa é você estar lá no site de pornografia, no site erótico, com fins exclusivamente masturbatórios. Agora, quando você começa a entrar em site de relacionamento é para conhecer pessoas. E qual que seria o objetivo de uma pessoa casada num site de relacionamento? Conhecer pessoas para o quê? Então, me parece que seria o mais prudente, o mais adequado, você propor para ele uma avaliação com um psicólogo, porque
o casamento a continuar desse jeito, você vai ficar cada vez mais desconfiada, cada vez mais insatisfeita, e o prognóstico disso costuma não ser legal. De repente, se você fecha os olhos para isso e meio que varre a poeira para baixo do tapete, descobre uma traição, aí fica tudo mais difícil. Então, eu entendo que, no mínimo, você exigir que ele não tenha mais esse tipo de atitude, como, por exemplo, esse episódio da masturbação que você falou, no mínimo disso não acontecer mais na sua frente. No mínimo dele te respeitar nessa perspectiva. Agora, se ele continuar, se ele se recusar a procurar ajuda e continuar com esse tipo de coisa, e além de tudo você for percebendo um empobrecimento da relação sexual do casal, aí você vai ter que reavaliar se vale a pena continuar com uma pessoa assim. Porque nós não casamos para nos sentirmos humilhados, ofendidos, desrespeitados, desvalorizados do ponto de vista sexual, porque isso chega a ser até mesmo uma agressão que você faria para consigo mesmo, ou seja, aturar esse tipo de situação. Então proponha isso a ele e vamos ver o desenrolar dessa história para ver se ele consegue fazer uma autocrítica minimamente razoável e, de repente, até procurar ajuda para lidar com isso. Combinados? Então, um abraço a todos vocês e, se alguém quiser me seguir no Instagram, basta procurar por @DouglasAmorimPsicólogo e até o nosso próximo post.